Aleluia. Eu quero saudar você com a paz do Senhor. Muito bem-vindos todos nós nessa tarde, nesse final de dia, para adorarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. Estou muito feliz por estar na casa de Deus mais uma vez e por poder estar aqui adorando a Deus junto com os meus irmãos. É uma bênção. Podemos tirar esse tempo, irmãos, no final do dia para poder estar na presença de Deus. Eu tenho certeza que hoje você passou por desafios, você passou por lutas, por problemas. Eu tenho certeza porque nós somos homens sujeitos às mesmas paixões. E tanto você quanto eu passamos por percalços no dia de hoje, mas nós garantimos a vitória por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos nesse final de tarde aqui vitoriosos por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo. Sabe? Às vezes as pessoas consideram isso um certo triunfalismo, a pessoa está jogando confete para o alto para ver se anima a sua alma, ou então fala uma palavra positiva para começar a pensar diferente. Não, não, senhores. Eu estou dizendo para você que eu tenho convicção absoluta que o dia de hoje só está terminando da maneira como está, porque o Senhor nosso Deus, por causa do sangue do seu Filho Jesus, teve misericórdia de nós. E nós estamos aqui. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa tarde ao nosso pastor, quem nos cede sempre a oportunidade para poder ministrar a palavra de Deus e fazer a obra de Deus juntamente com ele. Também quero agradecer ao pastor José Luciano, quem nos escalou para estar aqui nessa tarde. Estamos muito felizes por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abre, por favor, a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, aos irmãos que moravam em Colosso, a cidade muito conhecida naquela época, muito importante para a região, onde Paulo ali também implantou uma igreja. Eu gostaria de ler com você do versículo 8 até o versículo 15. Do versículo 8 até o versículo 15, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, do verso 8 ao verso 15, diz assim a sua Bíblia e a minha também. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão dos homens, não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Amém. Que delícia de passagem. Paulo lembrava à igreja dos Colossenses que agora o plano de Deus revelado através da pessoa do Senhor Jesus Cristo precisava de ser levado em tal seriedade, onde que tudo a respeito de todas as coisas, todos os paradigmas da vida, todas as fronteiras do pensamento humano, do intelecto, daquilo que se entendia por passado, presente e futuro, por vida eterna. Todo este paradigma, tudo aquilo que havia sido revelado até então, com o advento da vinda do Senhor Jesus Cristo e a sua manifestação em carne, e agora o seu vitupério na cruz do Calvário, onde ele se entregou por conta do nosso pecado,
Tudo isso e por causa da sua ressurreição, todas essas estacas que antes demarcavam a linha da onde o homem podia acessar daquilo que conhecia de Deus, agora não simplesmente foram derrubadas ou deixaram de existir, mas foram expandidas e delimitadas como sem limite, porque ele escreve lá em Hebreus que agora nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, no tabernáculo eterno de Deus e adorar ao Senhor de todo o nosso coração. Nessa ponderação que Paulo faz a partir do versículo 8, ele fala assim: olha, Colossenses, é o seguinte, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. É tempo agora de andar com cuidado para que as pessoas que parcialmente conhecem algo de Deus, as pessoas que parcialmente dizem viver uma vida com Deus, as pessoas que parcialmente têm uma compreensão daquilo que foi revelado, queira prender você de viver a realidade completa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo por meio de filosofias e vãs sutilezas. Sabe uma coisa que a gente percebe na vida cristã e é tão corriqueiro em tantos os lugares? Que as pessoas têm a tendência de que quando começam a conhecer ao Senhor Jesus Cristo, com pouco tempo que passam a conviver com Ele, acham que sabe tudo a respeito da sua divina pessoa. Acha que pode dizer como é que o Senhor Jesus Cristo pode ou não pode operar. Acha que consegue determinar as maneiras como Ele quer se manifestar na vida de uma pessoa ou de outra. Mas o que vemos na palavra de Deus é que o apóstolo Paulo fala assim: cuidado, para que ninguém vos prenda na tradição de homens, segundo rudimentos do mundo e não de Cristo. Cuidado, para que você não esteja preso naquilo que os homens têm do seu relacionamento próprio, que infelizmente muitas vezes cai na mornidão, e não permitam que você experimente tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem para você. Olha, eu sempre ouço isso do meu pastor e continuo repetindo para minha alma também. O Senhor Jesus Cristo se importa com você. Os seus irmãos te amam. Muitas pessoas gostam de você. Há pessoas que gostariam que você obtivesse sucesso. Mas há muita gente que quer prender você debaixo de um jugo para que você não conheça aquilo que realmente Deus pode fazer através da vida de um homem. Quando olhamos as passagens da Bíblia Sagrada, percebemos, por exemplo, Gideão, quando estava ali malhando trigo no lagar, e um anjo aparece para ele, o anjo do Senhor aparece para ele e fala assim: varão valoroso. E ele fala assim: eu, varão valoroso, eu sou o menor da casa, a minha família é a menor de Israel e eu sou o menor da casa do meu pai. Eu sou da menor tribo, da menor família, e eu sou menor na minha família. Quando Gideão olhava para si, ele olhava tudo aquilo que já havia sido estabelecido a respeito dele antes. Ele estava preso nos rudimentos da tradição de homens. Ele estava preso nos rudimentos daquilo que os olhos dele haviam alcançado por aqueles que haviam instruído. Mas o Senhor nosso Deus, naquela tarde, naquele dia, envia uma nova revelação a Gideão e fala assim: enquanto você enxerga a tradição, enquanto você vê a sua possibilidade, eu te enxerguei como varão valoroso e eu livrarei Israel através das suas mãos. Aleluia! Você pode estar enxergando a circunstância, mas Gideão hoje não se coloque debaixo do rudimento das tradições de homens e não segundo Cristo, porque Cristo faz novo todas as coisas, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo explica no versículo 9, por que isso é possível então? Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E este é um tiro certeiro nas teologias ou nas pseudodoutrinas que dizem que o Senhor Jesus Cristo não era Deus. Paulo aqui escreve, já numa das primeiras cartas escritas à igreja primitiva, que no Senhor Jesus Cristo morava corporealmente toda a plenitude da divindade. Ele era e é
Deus. E se Ele é Deus, por que eu estaria me colocando no rudimento de pessoas que não são Deus, em tradições que não são Deus, e não estaria me entregando àquele que se revelou a si mesmo e é a pessoa de Deus revelada? Paulo continua a falar assim: por conta que Ele é a plenitude da divindade, então vocês estão perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e toda potestade. Sabe que toda autoridade precisa de saber? Não só na igreja, mas em todos os lugares onde as autoridades estão. Porque as dos céus conhecem isso muito bem. Mesmo aquelas que são contra Deus conhecem isso tudo muito bem. É aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 28 aos seus discípulos: porquanto todo o poder o Pai me deu. Ele tem todo o poder, ele é a cabeça de toda a autoridade. Se alguém tem lhe proibido de servir a Deus, se alguém lhe tem proibido de adorar a Deus, e eu não falo a respeito disso de disciplina, de problemas de conduta, não é isso que eu estou lhe dizendo. Se alguém tem lhe pedido de servir a Deus com um coração grato e sincero, não por conta da sua rebeldia ou de algum problema que você vem levando, não falo disso. Essa autoridade foi posta por Deus e para o seu ensino. Mas se você vem sendo impedido de diligentemente servir a Deus, não se coloque debaixo dessa autoridade, porque ela ainda não entendeu que aquele que é soberano e sobre toda a autoridade o vê e também pode falar alguma coisa a respeito dele. Paulo continua: nos quais estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. O que aqui ele fala é que agora não interessa mais se você vem de uma linha sacerdotal. Agora não interessa mais se você é filho direto de Abraão ou se você nasceu na casa de alguém importante dentro da religião. O que Paulo está dizendo é que agora esse tipo de coisa deixou de ter a importância que tinha antes. Agora ninguém vai mais checar o tamanho do seu vestido, o tamanho da sua túnica ou o tamanho do seu conhecimento. Ninguém agora vai ficar checando se você fala da maneira correta, usa os verbos da maneira correta, ou se você fala os adjetivos da maneira como precisa de ser. Agora a circuncisão, os sinais não estão mais na carne, mas agora é o sinal da cruz do Calvário, onde o Senhor Jesus Cristo morreu pelo nosso pecado. Paulo explica isso na carta aos Romanos, falando que Abraão foi justificado pela fé no Senhor muito antes de circuncidar o seu filho. Sabe o que muita gente tem problema? É que eles ficam olhando os sinais da carne para determinar se alguém é de Deus ou não é. Eles olham os sinais na pessoa, na maneira de falar ou na maneira de se vestir, para determinar se alguém de Deus ou não é. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que o sinal de Cristo que acontece no coração, esse sim sai para fora e modifica a conduta do crente. Não adianta se vestir bem e continuar na mentira. Não adianta falar bem e continuar no engano. Agora, se anda na verdade, que a parte exterior também demonstre, porque a circuncisão do coração brilha para fora e não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Isso é a maior realidade que nós vemos no Evangelho. Se o Senhor Jesus Cristo mora no seu coração, se Ele tem transformado a sua vida, lhe dado conduta e lhe dado salvação, é impossível que você fique inerte. Eu gosto de um certo testemunho que contam. Diz que um rapaz era muito mentiroso. E todos os dias ele mentia para ir ao seu trabalho. Cada dia ele arrumava uma mentira diferente para contar ao seu patrão, por conta que ele havia chegado atrasado. Mas uma certa vez o seu patrão falou assim para ele: olha, é a última vez que eu aceitei uma mentira sua. Não adianta mais você continuar dizendo para mim as coisas improváveis que acontecem com você, porque eu não acredito mais. Então amanhã, se você não chegar no trabalho nesse horário, se você não chegar no trabalho no momento marcado, você estará demitido. A longa história curta, no outro dia ele acorda mais uma vez atrasado e chega no trabalho fora do horário. Quando ele encontra com o seu patrão, ele fala assim: olha, me desculpe, eu novamente cheguei atrasado. E o patrão falou assim: eu já tinha te avisado ontem que você está demitido. Ele falou: mas espere, você nem me ouviu o que aconteceu.
Ele falou assim, será muito difícil que você me convença, mas eu vou ouvir sua história pela última vez. E o rapaz começa a contar a história. Eu falei, estava vindo pelo meu trabalho na autoestrada. E quando eu estava a caminho daqui, o meu pneu furou. Eu saí com tempo suficiente. Mas no momento que eu estava trocando o meu pneu, o step saiu rolando pela estrada. E no que o step foi rolando pela estrada, eu percebi que havia um car seat de neném no meio da estrada com uma criança dentro. E conforme o pneu ia correndo, e o pneu estava indo em direção ao car seat, eu corri muito rápido, joguei o pneu para longe para conseguir pegar o car seat. No que eu olho para trás, havia vindo uma carreta de 18 rodas em cima de mim. Eu só tive tempo de colocar o nenê para fora, jogar o nenê para fora no acostamento, quando a carreta me pegou e me fez voar 30 metros. Depois que eu acordei de muita dificuldade, sangrando e machucado, eu coloquei novamente o step no meu carro e vim para cá. E acabei chegando atrasado por conta disso. O patrão dele olhou para ele e falou assim, eu não acredito. E a sua história é mentira. Ele, como é mentira se você não estava lá para ver? Ele falou assim, é impossível que uma carreta de 18 rodas e tudo isso tenha acontecido com você enquanto você vinha para o trabalho e você chegou aqui como se você tivesse saído de casa, acabado de tomar banho. É impossível que você tenha sido impactado por algo tão grande, de uma maneira tão veloz e de uma maneira tão significativa e você continue da mesma maneira. Assim também, irmãos, se nós fomos circuncidados no nosso coração, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, é impossível que um impacto tão grande e uma revelação tão avassaladora faça com que continuemos da mesma forma servindo a Deus. Se formos circuncidados no coração, já não conseguiremos mais andar da mesma forma. Sabe, costumo falar isso bastante a respeito para os meus amigos quando conversamos. Que o que eu acho mais interessante na vida da mudança do crente é quando ele muda aquilo que ele pensava a respeito, não simplesmente aquilo que ele faz para poder agora se alocar numa nova realidade da vida. Ele não faz as coisas porque agora na nova sociedade aquilo é ruim. Ele faz as coisas diferentes porque agora no coração mora alguém lavado e remido no sangue de Jesus. Paulo continua dizendo, por conta disso que aconteceu conosco de uma maneira figurativa, nós somos sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que ressuscitou dos mortos. Quando nós olhamos o Senhor Jesus Cristo, ele falou por várias vezes no seu ministério, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Aquele que quiser ter uma vida diferente, aquele que quiser agora achar a vida que eu prometo, aquele que perder a sua vida por minha causa, achá-la. Agora, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Paulo está dizendo, nós fomos sepultados com ele no batismo. Quando aceitamos o batismo nas águas, a nossa confissão pública da crença do Senhor Jesus Cristo, nós dissemos ao mundo, eu não apenas me identifico com ele, mas me identifico com a obra que ele praticou. Fomos sepultados e também levantados agora de fora das águas, aceitamos também a realidade da ressurreição dos mortos. Sabe de uma coisa? Há muita gente que acha que a ressurreição dos mortos do Senhor Jesus Cristo é algo figurativo. Que é algo que simplesmente as pessoas passaram a crer por conta que era a tradição do momento. Ou então alguma coisa que contaram no passado e acharam bonito e passaram a repetir. Mais de 500 pessoas viram ao Senhor Jesus Cristo ressurreto. 500 pessoas, por volta de 500 pessoas estavam presentes na sua ascensão. Os discípulos viram ao Senhor Jesus Cristo. As mulheres no sepulcro viram ao Senhor Jesus Cristo. De forma que até mesmo os soldados sabiam que ele havia ressuscitado. O Senhor Jesus Cristo, o fato dele haver ressuscitado dos mortos, não é uma questão da nossa persuasão religiosa ou uma questão de fé, de preferência nossa de crermos. É um fato histórico e queira você ou não, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Agora, muito melhor de que isso seja um fato histórico, é eu e você nos identificarmos com ele na sua ressurreição. Porque assim como ele é, nós o veremos. E com o mesmo poder que Deus o ressuscitou dos mortos, nós estamos também a caminho da ressurreição eterna para morar para sempre com ele.
Paulo está dizendo aos Colossenses, olha, prestem atenção na identificação de vocês. Não se identifique simplesmente a um costume temporal. Não se identifique simplesmente a uma conduta temporal. Não se identifique simplesmente a uma maneira de fazer. Não use boné ou não deixe de usar boné. Não ande de camiseta e não deixe de andar de camiseta. Antes de qualquer coisa, identifique-se com a pessoa do Senhor Jesus Cristo para a salvação da sua alma. Nós precisamos observar muito bem estas questões, porque o Senhor Jesus Cristo tem levantado uma igreja poderosa para viver nos dias de hoje, muito além das circunstâncias que os homens veem. Nós estamos aqui hoje, nos apresentamos diante do juiz de todo o universo, e por isso estamos adorando Ele em espírito e em verdade. E aí ele continua. E quando vós estáveis mortos dos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Aqui Paulo estava lembrando eles o seguinte, olha, quando vocês ainda não conheciam nem a respeito de circuncisão, quando vocês ainda não ouviam falado a respeito das tradições que Deus revelou ao seu servo Abraão, para que tomasse como figura até o advento do Senhor Jesus Cristo. Quando essas coisas ainda não haviam chegado ao ouvido de vocês e vocês não pensavam nisso. Há tempos atrás, ele, já desde antes da fundação do mundo, havia sido entregue para a remissão dos seus pecados. Antes de que você fizesse alguma coisa, a sua salvação já estava preparada na eternidade para que ele lhe alcançasse. O perdão das suas ofensas já estava lá na dispensa eterna de Deus para ser derramada em algum tempo para que nós tivéssemos acesso. Sabe, não foi você que achou este tesouro onde ninguém mais achou. Este tesouro foi preparado para que você achasse há muito tempo atrás. A gente que acha o tesouro preparado para ele e rejeita. Mas aqui Paulo está dizendo, olha, ele vos perdoou das vossas ofensas. Ele te livrou dos pecados que haviam sobre vós. E aí uma das partes mais bonitas. Versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Quem era o homem que conseguia viver sobre tudo aquilo que a lei dizia? Quem era o homem que conseguia cumprir toda a lei? Quem era o homem que conseguia olhar para os preceitos de Deus e cumprir todos eles à risca, de coração e de conduta? Quando João viu o livro e no céu foi perguntado quem é o digno de abrir o livro e romper os seus 7 selos? Quem é digno de abrir o livro e ler? E a palavra de Deus fala, João diz que ninguém era digno nem de olhar para ele. E aí ele fala assim, eu chorava muito, porque não havia ninguém digno. A cédula das suas ordenanças era contra nós. Nós estávamos completamente perdidos, sem chance, sem caminho, sem esperança. Lá como em Deuteronômio 32, versículo 10, perdidos num ermo deserto, cercado de uivos. Todos nós olhávamos uns para os outros e maneavam a cabeça. Quem nos dará esperança? Quem nos dará um caminho no meio das tormentas da vida? A cédula nos era contrária nas suas ordenanças. Mas ele pegou aquela cédula contrária e arriscou. Arriscou com o seu sangue. Dizendo, este eu cumpri. Esta ordenança eu cumpri, esta outra eu cumpri, esta outra eu fiz também, mas essa também eu fiz. E ele continua dizendo, a qual de alguma maneira era contra nós, e tirou do meio de nós. Quando ele riscou tudo aquilo que estava nas ordenanças como cumprido, que era contra nós, era uma cédula de
dívida, e ele uma a uma foi pagando. Ele não simplesmente apagou, mas agora tirou do meio de nós. Lá em Isaías capítulo 52, se eu não me engano, quando Deus está falando ao povo de Israel, fala assim: olha, vocês mesmo beberam do cálice de fezes que vocês tiraram de dentro de si. Que pintura grotesca que o Senhor pinta através do ministério de Isaías. Que coisa maligna que uma pessoa pode fazer fazendo isso consigo mesma. Mas ele fala assim: olha, não só vocês não vão mais beber, como eu vou tomar esse cálice na mão de vocês e vou entregar aos vossos inimigos, por conta que tem um plano melhor para a vossa alma. Não simplesmente ele risca a cédula que nos é contrária, ele tira da frente tudo aquilo que nos impedia, mas agora ele tira do meio de nós e fala assim: vocês não precisam mais viver assim. Não precisam mais voltar àquilo que faziam antigamente. Podem viver uma nova vida, podem viver numa nova esperança, podem viver num novo futuro. Os paradigmas da vida foram completamente mudados, foram completamente avançados. Agora existe futuro, agora existe razão, agora existe esperança, agora existe uma eternidade com Deus. Ele tirou-a do meio de nós. E o que ele fez? Cravou na cruz. Se alguém for perguntar, está na cruz. Se alguém for levantar questão, está na cruz. Se alguém for apontar o dedo, está na cruz. Está pago, está remido, está transformado de uma vez por todas. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Nunca mais viver sem esperança, nunca mais viver no secreto da nossa ignomínia, da nossa vergonha. Agora podemos olhar para o alto e dizer: ah, papai, o Senhor cuida de nós. Não estamos agora dependendo de que alguém interceda por mim. Não estou mais agora dependendo de que alguém me apresente ao Senhor. Agora eu mesmo ajoelho e falo assim: Espírito de Deus, me ajude a orar como convém, para que o meu clamor chegue diante do Pai, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E ele continua, cravando-a na cruz. E o versículo 15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente. Olha, agora não somente ele pega e mostra aquilo que acontecia no passado. Não, agora só ele revela o plano maligno do nosso inimigo de derrotar a nossa alma. Mas agora ele lhe tira as vestes, despojando os principados e potestades. É como ele faz com Pilatos. Pilatos, que era uma potestade naquela época, não no sentido espiritual, mas no sentido terreno, uma autoridade. Quando Pilatos chega diante dele e fala assim: você não sabe que eu tenho-lhe poder para lhe matar ou para lhe soltar? Ele dispõe a autoridade de Pilatos falando assim: nenhum poder teria se do alto não tivesse sido lhe dado. Olha, inimigo da nossa alma, nenhuma coisa você tocaria em nós se o nosso Senhor não houvesse lhe permitido. E da mesma maneira que ele lhe permitiu talvez alguma coisa por brecha nossa, repreendemos em nome de Jesus, porque agora ele nos deu autoridade contra demônios e escorpiões para a glória do seu nome. Despojando-os publicamente. Publicamente, agora não é algo escondido, nós não estamos numa maçonaria, numa coisa secreta, em algo que está escondido. Agora a igreja do Senhor Jesus Cristo é coluna e firmeza da verdade e brilha. Onde ela passa, ela brilha. Onde ela passa, ela toca. Onde ela passa, ela mostra que aquele que despojou os principados e potestades a elegeu e a ergueu para levar a salvação do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E aí quando ele termina essa parte do versículo 15, ele fala como o Senhor Jesus Cristo fez isso. Sabe como ele fez isso? Ele não fez chamando 12 legiões de anjos. Ele não fez usando Josué e Davi. Ele não fez isso através daquilo que prometeu a Abraão.
Ele não fez um ritual de sacrifício com animais. Não, ele não fez isso através de um trono político nessa terra. Ele não fez isso através de muito dinheiro pago às nações para comprar alguma coisa. Ele não fez isso através de erguer um templo em Jerusalém para que o povo viesse adorar. Não! Como é que ele despojou então? Ele triunfou em si mesmo. Quando o inimigo olhava, quando as potestades vinham e olhavam o Senhor Jesus Cristo se esvaindo na cruz do Calvário, para desespero deles, eles iam cada vez mais próximo, o plano se aproximando, e quando a morte finalmente conseguiu de alguma maneira parecendo prevalecer, quando a morte pareceu prevalecer, aí você tem que ir lá em Oséias e ver o que ele disse no capítulo 10. Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde é que está a sua vitória? Cadê a vitória da morte? O que é que aconteceu? A morte, que era uma autoridade tão grande, que todos os homens e autoridades da terra deveriam se dobrar diante dela, agora aparece o Senhor Jesus Cristo, vitorioso para vencer para sempre, triunfando em si mesmo. Em si mesmo, não foi alguém outro que ressuscitou, não foi uma aparição de espíritos, não foi algo fingido, não. A pessoa do Senhor Jesus Cristo aparece ressuscitado, fala aos seus discípulos: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aleluia! A igreja não está confiada na palavra de alguém, de um apóstolo, de alguém importante, de uma figura humana. Nós não estamos indo aos túmulos de Maomé, nós não estamos indo rodear a Meca, esperando que alguma coisa aconteça. Nós erguemos alto a bandeira do Calvário do Senhor Jesus Cristo e dizemos: estão todos dispostos à sua vergonha, porque a autoridade máxima sobre o universo triunfa sobre todos e para sempre. Não se permita nenhum dia, irmãos, da sua vida, adorar Mamon, adorar Moloque, adorar Baal, adorar os deuses dessa terra, adorar o seu iPhone, adorar uma circunstância, adorar a sua família, adorar as coisas que estão nas circunstâncias. Em todo o tempo, adora a Deus. Porque foi Ele, a potestade muito maior que todas as outras, que venceu para sempre, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu queria orar por você, Pai. Nós te damos graças, Senhor, por essa realidade que nós temos. Porque o Senhor, Pai, na cruz do Calvário venceu todas as coisas. Hoje mesmo, Pai. Quando nós orávamos ali, Senhor, o Senhor até venceu mesmo aquelas potestades que tentavam parar que esse culto acontecesse. E o Senhor sabe, Pai, a palavra que o Senhor colocou no nosso coração para que pregássemos a realidade mais profunda de todo o universo, de que o Senhor é Deus para sempre, de que Tua é a glória para sempre e amém, de que o Senhor pode todas as coisas, de que não existe nada que possa impedir o Teu trabalhar. Agora, Senhor, recebe, Senhor, Pai, a nossa adoração nesse culto, Senhor. Recebe, Pai, a disposição da nossa alma de dizer que o Senhor é Senhor para sempre e que nada muda na nossa vida, Senhor, a não ser, Pai, aquilo que o Senhor diz que devemos mudar. Nós estamos aqui, Senhor, como aqueles que ficam de pé na Tua presença para Te adorar, Senhor, e para Te dar todo louvor e toda glória. Nós não colocamos debaixo de julgos, ó Senhor, Pai, debaixo de, Senhor, expressões humanas, de vãs filosofias do mundo, mas estamos aqui proclamando o Cristo vivo, o Cristo eterno, o Cristo para sempre, e Te adorando, Senhor. Recebe a nossa adoração e salva muitos para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus.